A abertura. Começa lá, abertura Exatamente. de Copa. E É tem umas aí coisas que muito começa. estranhas, né? Umas coisas muito estranhas. Eu vi lá os símbolos sendo feitos. Aí você começa, não, é coincidência. Mas aí você trouxe vários pontos que eu até quero que você fale. Perfeito. De todos os pontos que apareceram ali naquela abertura de Copa, que chamam a atenção. Né? Para começar, a gente teve uma abertura que foi diferente de todas as outras. Uma abertura que rolou em 3 países, né? Canadá, México e Estados Unidos. Inicialmente, eles começaram fazendo ali no México, uma abertura com toda a simbologia azteca. E é aí que começa, Carlos, o grande problema de tudo isso. Por quê? Dentro dessa abertura, e o que você não concordar, aí você pode ir me falando, mas vou te falar o que eu analisei ali. Você encontra muita simbologia. Primeiramente, simbologia ritualística de sacrifícios. Aquela pirâmide que eles ergueram onde colocaram a taça, ela vai lembrar, obviamente, uma pirâmide azteca. Porque a gente está falando de algo que está sendo celebrado ali pelo México. Uhum. Naquela pirâmide azteca, eram feitos rituais de sacrifícios humanos. E aí você fala, tá, mas você está falando de algo histórico, né? Algo que aconteceu na civilização dos caras ali. Algumas imagens que você está falando a gente vai colocar na tela ao longo do episódio. Fechou, beleza. Então, você tem inicialmente aquela pirâmide ali no meio. Curiosamente, cara, a pirâmide traz 3 escadas, cada uma com 11 degraus. E eu costumo contar o número porque a gente consegue enxergar a numerologia por trás disso. A gente já tem o número 33. Caçando pelo ovo, né? Tá caçando. Pode Deixa eu ver ser. aqui quanto... Mas a gente contou ali 33 degraus, que é um número maçônico. No meio da taça a gente tem um símbolo que é um símbolo da espiral. A espiral, pelo FBI, foi colocada alguns anos atrás como um símbolo usado por predadores. E eu vou falar em meias palavras aqui, por conta do algoritmo mesmo da plataforma, e até por respeito aí em quem está assistindo, né? Então a gente tem um símbolo utilizado por predadores, pessoas que fazem mal para crianças, por exemplo. Acho que dá para entender o que eu tô falando, né? E aí, esses símbolos estavam lá, tanto nos tambores que eles estavam batendo, quanto na taça. Pessoas falaram, isso era um símbolo maia, sei lá, um símbolo asteca, beleza. Mas, qual é o grande problema disso? O grande problema é que, no meio dessa cerimônia, você enxerga uma simbologia que vai somando-se a tudo isso. A cantora Belinda, né, aparece fazendo o seu show e logo de cara, no início da música, ela faz o símbolo da pirâmide com o olho que tudo vê, que é um dos principais símbolos da maçonaria. Né, o olho que tudo vê, ele traz o símbolo de uma nova ordem secular. E ela fazer esse símbolo televisionado para o mundo todo, logo na abertura da Copa, na primeira delas, onde foi a que teve mais audiência, já tem um grande significado. E aí a gente vai somando todas essas informações para o pessoal entender. O que a gente falou a respeito da espiral, soma-se a cantora Shakira, que se apresentou junto com outro cantor, curiosamente, com o nome de Burna Boy. Não sei se você chegou a reparar nisso. Eu não conhecia, mas eu vi. Burna Boy, você separa ali o Burna... Ele traz um código, né? Burn a Boy. Isso, em inglês, trazido para o português, nós temos queime um garoto. Queimar um garoto é uma referência ritualística de sacrifício humano, onde, se você ler as escrituras, se você ler a Bíblia, você vai ver que existia um deus cultuado por Salomão no final da vida dele, curiosamente, chamado de Moloque. Sim. Os sacrifícios feitos a Moloque, e a Bíblia fala muito disso, né? De não se entregar os seus filhos e filhas a Moloque. Ele requeria sacrifícios de bebês. Então as pessoas jogavam ao fogo ali, né, um bebê, menino ou menina, vivo, como uma oferenda a Moloque. Isso já aconteceu muito no mundo, né? E acredito eu, ao meu ver, que ainda acontece hoje de forma subliminar. Ali o que a gente está vendo são símbolos que remetem a sacrifícios humanos. A gente tem a pirâmide falando disso, a gente tem a espiral que fala dos predadores de crianças, a gente tem o Burna Boy, a gente tem ela fazendo o símbolo daqueles que controlam o mundo do futebol. Aí tem outras... No Canadá você falou que tinha um hexágono também, né? Exatamente, aí a gente soma com tudo isso, né? Lá no Canadá, a gente viu eles levantando uma taça que tinha mais ou menos um tecido que lembrava uma serpente. A gente tinha o hexágono, porque uma bola de futebol, ela vai fazer a junção ali entre hexágonos, né? Se você for ver as costuras da bola, ela forma quase que
a imagem de uma colmeia. Depende da bola, né? Vai depender. Tem uns que são de pentágonos, tem uns que são de hexágonos, tem outros e algumas são mescladas, né? E tem outras que são formato tipo Jabulani, assim, que é um... Isso. Lá, no caso, eles colocaram um hexágono mesmo. Por quê? O que significa o hexágono? É um pedaço de uma colmeia. A colmeia, ela traz a referência da consciência coletiva da massa. Por quê? Tendo os olhos das pessoas voltados ali para aquele evento, você tem um controle de consciência coletiva. O ritual, ele trabalha na área espiritual, quando a gente fala a respeito de sacrifícios, e realmente pessoas morreram e morreram bastante ao longo desses dias de Copa. Só você reparar que isso aconteceu de uma forma maior do que o normal, e principalmente envolvendo o Brasil. E eu já vou falar sobre isso. Tá. Então você tem pessoas perdendo a sua vida de forma brutal, de forma que ninguém entende o porquê aquilo aconteceu, e de uma forma maior do que o normal. Você tem o controle da consciência coletiva. Lá, naquela apresentação do Canadá, aparece uma cantora também que se chama Eliana, onde ela tem símbolos nas mãos que muitas vezes ela aparece no seu Instagram ou nos seus shows com o símbolo do olho que tudo vê também nas mãos, cantando uma música que se chama Illuminati. Né? Então a gente está fazendo, de certa forma, uma homenagem ali aos senhores do mundo, porque os Illuminati são conhecidos como aqueles que controlam o mundo atualmente. São 13 famílias, não sei se a gente já comentou sobre isso no outro episódio, né? Falou. Mas são famílias que estão acima de sociedades secretas como a maçonaria. Hoje eles controlam e dominam o mundo. São conhecidos como os Illuminati. E aí, ela faz a canção, né? Ela canta essa música que tem o nome deles. Quando a gente vai para a abertura que houve nos Estados Unidos, você vê claramente ali o símbolo do esquadro e o compasso, né? Eles fazem ele de uma forma meio torta assim, quando a câmera abre, mas você percebe que todos têm símbolos com ligações de maçonaria, de famílias que controlam o mundo, símbolo da pirâmide com o olho que tudo vê e ritualística de sacrifício. A partir dali, a gente teve as 3 apresentações. Cara, a partir dali, coisas começaram a acontecer. Por exemplo, a gente viu uma garota que foi arremessada de uma ponte em um pulo de corda, entre aspas, sem corda. Que foi uma garota que se chamou Eduarda, onde foi um negócio em que ninguém entende até o momento como 3 caras puderam erguer ela e jogar ela daquela ponte já tava daquele no jeito. De Copa? Foi praticamente no dia seguinte, depois da abertura. Inimaginável, né? Um monte de gente olhando Filmando. ali. É quase que se aquelas pessoas estivessem hipnotizadas a ponto de não perceber, ou pelo menos quando perceberam, não se mobilizarem rápido pra falar assim, cara, segura aí, não tem a corda, velho. Ninguém colocou a corda pior, nela. Ela não... Ou ela mesmo. Exatamente. Se eu não me jogar, eu não tô sem corda ainda. E não é curioso? Na pirâmide asteca, essa era uma das formas de se sacrificar pessoas. Erguia-se a pessoa e jogava lá de cima da pirâmide, você tá sugerindo naquela que escada. isso tem alguma coisa a ver? Não, eu não tô dizendo que isso está realmente interligado, mas eu tô dizendo que é curioso observar a ligação de uma simbologia com algo que aconteceu e que chamou a atenção não só do Brasil, mas do mundo todo. Sim, foi bizarro. Porque em todos os outros vídeos que eu assistia, e de repente começa a aparecer pra gente vídeos de bug jump, né? Mesmo que a gente nem busque isso em redes sociais aí, começa a aparecer porque você fica vendo ali, às vezes, um pouco mais do que o normal. Vamos entregar. E aí começa a entregar. E nos comentários eu via pessoas de outros países falando assim, no Brasil o pessoal nem usa corda mais. Tipo, poxa, umas piadas trágicas, mas percebe-se que aquilo chamou a atenção do mundo todo. Lógico. Né? Passa-se alguns dias, a gente tem algo bizarro, talvez não quanto esse das cordas, mas que acontece também. No Rio de Janeiro, 2 helicópteros se chocam. A gente tem ali 2 helicópteros, né? A gente pode já puxar, a gente falou de numerologia da outra vez, né? 2 é 1 mais 1, com 6 pessoas dentro. O 6 é o 9 de ponta cabeça. E eu citei, possivelmente devo ter falado isso no último episódio que a gente gravou também, em que a gente fala a respeito de numerologia sacrificial. E o número 911 é um desses números. Tanto é que a gente teve o 11 de setembro lá no ano de 2021, 2001. E a gente soma isso que aconteceu do helicóptero, né? 2 helicópteros, 1 mais 1, e 6 pessoas perderam suas vidas lá. É o 9 de ponta cabeça, trazendo uma numerologia subliminar do número 911, em que é algo quase que absurdo 2 helicópteros se chocarem. Se você estudar um pouco mais sobre a parte de... História da aviação.
de história da aviação, você vê que isso é algo muito raro. Muito raro. Pode acontecer? Pode, beleza. Mas é muito raro. Dentro desse helicóptero tinha pessoas que eram famosas. 2 desses caras, desses 6, né? Um deles era o Oliver Tree, o cantor americano, que perdeu sua vida e que tinha muita simbologia em seus clipes. Ele fez uma mensagem preditiva da sua própria morte, onde ele aparece. Olha que curioso, não sei se você chegou a ver isso, Carlos. É até interessante, cara. Eu não trouxe essa imagem, mas se conseguir colocar aí na tela, foi um dos clipes do Oliver Tree, chamado Flowers. Ele aparece como um piloto de avião ou de helicóptero no meio de 2 helicópteros. E nessa música ele fala assim, olha, coloque flores na minha lápide, porque ele vai odiar alguém até o dia da sua morte. Entendeu? Então, o cara tá colocando dentro das suas músicas, do seu clipe, uma mensagem preditiva. Tem um outro clipe dele que se chama Hurt, que aparece um carro pegando fogo, porque os helicópteros caíram em cima de um estacionamento de carros elétricos e pegou fogo naqueles carros todos ali praticamente. E aí nesse clipe aparece ele sendo empurrado em uma maca do lado de um carro pegando fogo. Quando tiram um óculos escuro, os 2 olhos dele estão sem a íris, né? Estão brancos assim, e ele já naquele saco de... Não sei como é que chama aquele saco quando a pessoa... O saco do ML. O saco do ML. Falar assim, né? Então, mais uma mensagem preditiva do mesmo cantor falando a respeito da sua própria morte. Tá? O outro cara que morreu era um youtuber argentino, por coincidência, chamado Gasp. Nos últimos vídeos que o cara postou no YouTube, exatamente no minuto 14:06, você vê ele morrendo. E ele morreu no dia 14/6, que curiosamente também foi o mesmo dia do aniversário de Donald Trump. Onde na Casa Branca ele estava fazendo a festa do UFC lá. E aí a galera já puxa, né? São rituais de sacrifício. Será que isso tem a ver com Trump? Será que isso tem a ver com a Copa? Mas, pela numerologia, pela simbologia de tudo como aconteceu e por algo ainda maior, pode-se entender que algo no mundo espiritual estava acontecendo. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu!